Como presidente da Associação Médica de Pelotas, eu agradeço a oportunidade enorme de podermos, como associação médica, participarmos junto com a Secretaria de Saúde do município de ações como essa. Então, isso se deu início lá no ano de abertura dessa nossa pandemia, lá em 2020, quando nós entramos em contato com o município para podermos auxiliar no que fosse possível como associação. E, naquele momento, nós fomos convidados a integrar o Comitê de Enfrentamento ao Covid-19. De lá para cá, a relação ficou muito próxima entre todos do grupo. Houve a abertura também do grupo de vacinação, onde a gente auxiliou e pôde também planejar e divulgar as ações do município. Então, foi muito importante isso para a nossa associação, e nós mantemos da mesma forma o contato, e agora, justamente numa situação um pouco diferente, mas não diferente do objetivo. O objetivo é cuidar dos nossos pacientes. Então, cuidando dos nossos pacientes, a gente vai poder realmente fazer um trabalho de positivo para a nossa associação continuar a ser efetiva também no social. Bem, por conta disso, houve um chamamento para podermos estar trabalhando junto à situação que agora assola a nossa cidade, não só a nossa cidade, o nosso município, como alguns pontos mais importantes do nosso país e do Sul também. Então, como presidente, como associação médica, nós convidamos para esse evento a nossa sócia, a doutora Danise Sena, que pôde nos dar o prazer e a honra, né, de estar conosco aqui na noite de hoje. E a doutora Danise, então, vai ser apresentada pela nossa diretora científica, a doutora Maria Cristina Gonzalez, para quem eu passo a palavra, e logo a seguir, então, nós iniciamos a nossa palestra. Muito obrigada a todos. Então, boa noite a todos. Para mim é um prazer estar aqui novamente nesse formato híbrido. Aos pouquinhos nós vamos retomando as nossas atividades presenciais, mas nesse momento, então, eu gostaria de apresentar a minha colega, doutora Danise Sena Oliveira. A Danise, ela é médica infectologista, é doutora em doenças infecciosas e parasitárias e professora das Universidades Federais e Católica de Pelotas. Danise, é um prazer ter você aqui. Eu passo a palavra, então, para as suas considerações. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Eu vou me dirigir ali para conseguir abrir a apresentação. Boa noite, então. Queria agradecer o convite à Associação Médica de Pelotas. Muito obrigada. Realmente é inusitado. Eu não esperava falar sobre esse tema em Pelotas, mas a gente enfrenta os desafios que tiverem pela frente, então vamos lá. Bom, então, vou falar sobre dengue hoje. Primeiro, falar um pouquinho sobre o agente da dengue. É um vírus, tá? É um vírus RNA do gênero Flavivírus, o mesmo gênero da febre amarela, da família Flaviviridae, como o vírus da febre amarela. Tem 4 sorotipos principais, 1, 2, 3 e 4, e provê imunidade temporária e parcial a outros sorotipos. Permanente ao sorotipo da doença atual, porém parcial. Todos os sorotipos podem causar doença grave, é importante que se diga isso. Em relação à epidemiologia, né, muito se fala sobre dengue como uma doença tropical, até onde isso ainda é verdade. A gente realmente tem uma maior incidência em trópicos, principalmente na Ásia,
e nas Américas. Aqui era muito mais prevalente a partir de São Paulo para cima. A gente já vê uma mudança de comportamento com dengue nos Estados Unidos, mesmo antes a gente tinha na Flórida, mas mesmo em outros estados, como Texas, Nova York. Ainda não temos nas Américas, no norte do Canadá e no Chile continental, mas já vê dengue se espalhando pela Europa, enfim. E o que aconteceu, né? Como que aconteceram essas epidemias? Por que está se espalhando dessa maneira através do mundo? E por quê? Como foi chegar aqui no sul do país, mais especificamente em Pelotas? Já vem alguns anos a gente vê uma mudança na endemicidade da doença, com surtos, como eu falei, nos Estados Unidos, com surtos na Argentina e no Uruguai. Importante falar do surto da Argentina em 2020, com mais de 70 mil casos notificados. A gente também teve surto no Uruguai. É claro que em 2021 veio a pandemia Covid e essa vigilância se perdeu, mas a gente também tem alguns surtos na Europa. Tudo isso devido a multifatores, tá? Mudanças climáticas que alteram os ecossistemas. A gente sabe que requer uma temperatura entre 18 e 34 graus, uma temperatura ótima, né, para a atividade do mosquito. E uma temperatura ótima seria em torno de 26 graus, mas entre 18 e 34 tem capacidade e boa atividade. Uma urbanização não planejada. Então, saneamento básico e gerenciamento de resíduos, gerenciamento de lixo e de resíduos precisa de planejamento. A gente tem esse problema no Brasil de uma maneira geral, mas a gente também enfrenta esse problema na cidade de Pelotas. A gente precisa de saneamento básico e de gerenciamento de resíduos. Um outro aspecto importante, crescimento da resistência aos inseticidas. Então, aquele fumacê que passa o carro e a gente joga fumaça e tal, não é efetivo, tá? Não é eficaz. Disseminação global do vetor e viagens internacionais com a globalização. São os principais fatores, né, que permitiram a mudança de endemicidade. Em relação à América Latina, a gente vê desde a década de 80 lutando contra as epidemias de dengue. No início, as epidemias eram a cada 3 anos, a gente via isso muito claramente. Depois, a partir dos anos 2000, em São Paulo, por exemplo, as epidemias já não aconteciam a cada 3 anos, eram anuais, com maior ou menor intensidade. E isso vem se repetindo, tá? Hoje, dengue acontece todos os anos, no período do início do ano até junho, início de julho. É essa a sazonalidade. Então, muito se fala o que vai acontecer aqui nos próximos meses, né? A gente viu dengue aumentando agora, em Pelotas, surgindo os primeiros casos. Em Porto Alegre, a gente já viu o pico algumas semanas atrás. E a gente tem aí uma grande atividade até junho, início de julho, e depois a defervescência da epidemia. Geralmente é essa sazonalidade. O que preocupa é que as epidemias de dengue geralmente ocorrem de forma explosivas em locais onde a população é suscetível ao vírus, e isso acontece na cidade onde a gente mora. Durante essas epidemias são observadas variações da taxa de transmissão, mas uma taxa de ataque entre 80% e 90%, comumente chegando a 50% da população infectada. De 1990 até 2017, a gente viu um aumento dramático do número de mortes por dengue. Em 90, a gente tinha 16.957 mortes, foi notificado. Em 2017, a gente teve 40 mil mortes. Em relação à curva aqui dos infectados, população criança e população jovem, mas em relação à curva de mortalidade, uma curva em U, com 5% de indivíduos infectados vão desenvolver a forma grave, então é um budget importante, tá, de forma grave de doença, e as crianças estão particularmente sob risco, com uma maior mortalidade abaixo de 5 anos, na verdade, abaixo de 9 anos, e pior ainda, abaixo de 5 anos, e depois uma mortalidade maior também a partir de 60 anos, e principalmente a partir de 80 anos. Em relação à epidemiologia no Rio Grande do Sul, a gente tem em Porto Alegre, o site da Secretaria de Estado do Rio Grande do Sul não mostra isso com clareza. Em relação a Porto Alegre, a gente tem 1.876 casos notificados, 1.263 confirmados, sendo 1.236 autóctones.
Em Pelotas, o que a gente tem hoje, com dados da Secretaria Municipal de Saúde de Pelotas, passados de forma informal, a gente tem 3 casos confirmados. Um caso importado e 2 casos indeterminados. Não conseguiu se determinar se a gente tem infecção autóctone ou não. E a gente ainda tem 4 suspeitos aguardando confirmação. Na cidade, a gente tem 219 focos de Aedes em 2022, comparando com 2021, onde a gente teve, durante todo o ano, 88 focos. Então, a gente vê aí um crescente, né, de disseminação do Aedes. Aonde estão esses focos? Estão espalhados pela cidade, mas 70% dos focos estão localizados no bairro Simões Lopes. Em Porto Alegre, grande parte dos casos estão localizados na região leste da cidade. Tinha uma animação aqui, eu não sei porque não está funcionando, mas só para mostrar que o pico da dengue foi algumas semanas atrás em Porto Alegre, estava abaixo dessa figura da Prefeitura Municipal de Pelotas, e que eu coloquei aqui porque a Prefeitura de Pelotas está se organizando para esse enfrentamento da dengue. A gente está esperando que realmente a doença chegue ao município. Se não acontecer de forma explosiva nesse ano, vai acontecer o ano que vem, é uma questão de tempo, e está em construção, então, o protocolo número 1 de enfrentamento à dengue da cidade de Pelotas. E a gente sabe que tem dengue circulando no Brasil todo, praticamente todas as unidades da federação, mas quais vírus exatamente estão circulando? Então, no Brasil, a gente tem atualmente dengue 1, 2 e 4, mas na introdução da dengue no Brasil, a gente teve o sorotipo 1 e 2, introduzidos inicialmente na década de 80. Em 2000, a gente teve a introdução do sorotipo 3, e em 2010, a gente teve um agravamento da situação com a introdução do sorotipo 4. Em 2020, a gente teve sorotipado por vigilância dengue 1 e 2. Em 2021, em 2022, voltou a apresentar a dengue 4. É claro que a gente sabe que 2020 e 2021 teve o advento da pandemia Covid. Então, a vigilância epidemiológica de todas as doenças acabaram sendo prejudicadas. Aqui eu também tinha o esquema do genoma do vírus, tá? Então, era um desenho esquemático. O vírus, ele é um RNA vírus de fita simples e que tem um único Open Reading Frame, que é o ORF. Ele tem o sentido 5 linha, 3 linha. Tem 3 proteínas importantes estruturais, que é a C, a MAE, que é de capsídeo viral, de membrana viral e de envelope viral, e tem algumas proteínas não estruturais, que são importantes da replicação viral, que uma NS1, NS2, NS3, NS4, NS5, mais algumas proteínas não estruturais. Lembrando que é importante NS1 no comando da replicação viral do vírus, e também é importante lembrar que é uma proteína altamente antigênica, e também é esse antígeno responsável pelo teste NS1-AG, que é o teste que a gente faz do 1º ao 3º dia, que eu vou mostrar depois no diagnóstico. Lembrando, é bem diferente, né? Para quem estava acostumado a ver COVID, o COVID tinha 2 Open Reading Frames e uma estratégia de replicação viral, um vírus respiratório muito diferente da estratégia de replicação viral da dengue, que é muito mais simples. Aqui eu botei essa figura em cima do meu esquema de genoma, mostrando que cada sorotipo da dengue, tem 1, 2, 3 e 4, cada sorotipo da dengue tem uma árvore, né, filogenética, e cada sorotipo é dividido em genótipos, genótipo 1, genótipo 3, genótipo 4, genótipo 5, linhagens que caminharam por diferentes regiões geográficas e foram passando por culturas celulares em vivo e apresentando, então, mutações e diferenciações genéticas. São esses sorotipos e genótipos diferentes que também determinam maior ou menor gravidade, além dos fatores do hospedeiro. Em relação ao vetor, é o conhecido Aedes aegypti. Ele é um mosquito maior em relação ao mosquito normal, que a gente está acostumado a ver, que é o Culex, tá? O Aedes, ele tem 1 centímetro, mais ou menos, de tamanho, marronzinho, tem o corpo todo pintadinho de branco, de fácil identificação. A gente tem como principais agentes, que são existem vários tipos de Aedes,
mas os mais comumente transmissores de dengue são os mais facilmente domiciliados, que se adaptaram à vida peridomiciliar, que é o Aedes aegypti e o albopictus. Eles são antropofílicos, a fêmea, geralmente não, quem pica é a fêmea, né, que se alimenta do repasto. O macho, ele se alimenta de seiva de plantas, então a fêmea é responsável por isso. Isso é importante também para depois, lá no finalzinho, falar sobre a estratégia, né, de inserção de mosquitos estéreis. E regiões tropicais e subtropicais é a predominância dele, também já falei sobre a temperatura em que ele prefere viver, a origem é africana. Ele tem capacidade de se multiplicar em água parada e colocar as larvas e os ovos nesse depósito. Então, água em pneu, água em vasinho de planta, piscina no inverno, em momentos em que não está em uso, também são reservatórios, caixas d'água também sem tampa, então as caixas d'água tampadas, piscina tampada, vaso de flores sem água. Lixo é uma coisa muito importante, porque é tampinha de refrigerante que fica na rua e pode acumular água de chuva e é mais um reservatório. Em relação ao período de incubação, depois de ser picado pela fêmea, você tem de 3 a 15 dias, o período de incubação para aparecimento de sintomas, em média de 6 dias, o período de transmissibilidade para um outro mosquito picar você e se infectar com o vírus é 1 dia antes da febre até o fim da viremia, em torno do 6º dia, e uma vez esse mosquito infectado, ele vai permanecer infectado para o resto da vida. Em geral, a fêmea se alimenta mais ou menos a cada 4 dias, e a cada 4 dias, então, pode transmitir. Então, em relação ao desenvolvimento da doença grave, existem várias teorias, tá? A teoria da febre hemorrágica da dengue relacionada a uma infecção secundária por um sorotipo diferente da infecção anterior. É desse autor, Houston, de 97, foi o primeiro que relatou essa teoria. Então, em geral, você tem segundo esse autor, você tem a primeira infecção, um quadro mais leve, e na segunda infecção por um sorotipo diferente, com o sistema imune já sensibilizado, digamos assim, você teria então a febre hemorrágica da dengue. Esse fenômeno imunológico é conhecido como pecado antigênico original, tá? Então você tem uma memória imunológica induzida por uma infecção primária de dengue, e você tem ali os epítopos, que é a menor porção antigênica, né? Que não é para aquele sorotipo da segunda infecção, que era para a primeira infecção, mas o sistema imune não consegue diferenciá-los. Então, você faz uma resposta que é errática, é uma resposta deletéria. Esse é o princípio, tá, do pecado antigênico original, mas ele é controverso. A Organização Mundial de Saúde, em 2012, colocou que tinha controvérsias em relação a isso, que achava que existiam outras teorias mais viáveis, uma delas é um conjunto de fatores, que é a virulência do vírus, dependendo do sorotipo, do genótipo, a capacidade de respostas das células T do próprio hospedeiro, que a febre hemorrágica da dengue ela poderia ser resultado de uma resposta autoimune à presença do vírus, e ainda que poderia ser resultado e ser agravado pela infecção direta das células endoteliais. Então, uma junção de fatores que poderia explicar também, ao invés da teoria anterior. Uma coisa interessante em crianças, e a gente está bem atento a crianças pela gravidade dos quadros, é que crianças que foram expostas, né, durante a gestação a anticorpos maternos e tem menos de 1 ano, tem maior risco de pegar dengue e fazer quadro hemorrágico grave. Outros mecanismos relatados são excesso de formação de complexos imunológicos, produção de autoanticorpos contra as vias de coagulação e também autoanticorpos contra as células endoteliais. Em relação à patogênese, então, você é picado pela fêmea do mosquito, é inserido o vírus rapidamente na corrente sanguínea, fagocitado por macrófagos, apresentado ao sistema imunológico, aí você tem uma grande corrida de células inflamatórias e de citocinas. O que a dengue faz, na verdade, é um grande infiltrado inflamatório endotelial.
Por conta dessas citocinas do infiltrado inflamatório, os vasos acabam ficando altamente permeáveis. Existem mudanças de permeabilidade. O que acontece com isso? Você tem extravasamento de líquido extracelular e você tem concentração de hematócrito. Isso é bem importante para fazer diagnóstico também. Vindo um pouco para a parte mais prática, pediram para ser prática, assim, em relação a sinais e sintomas. Estou dando uma passeada aqui, um voo aéreo sobre dengue, mas tentando ser mais prática. Então, lembrar que a infecção por dengue pode ser assintomática e ela pode ser sintomática. Quando sintomático, febre é presente em 99% dos quadros, que ajuda muito no diagnóstico, cefaleia 60%, dor retroorbitária, os pacientes contam isso com muita facilidade. Alguns chegam falando espontaneamente e outros quando questionado, mas essa dor atrás do olho insuportável é bastante relatado na anamnese, e o exantema. Dependendo da série, tá? O exantema varia entre 25% a 50% dos casos de dengue, então, quando está presente, ajuda muito, tá, a fazer diagnóstico, e pode ter outros sintomas ainda, como dores musculares, náusea, vômito, inapetência, fraqueza e dor articular. Então, a dengue aqui, didaticamente, dividida em fases, né? A fase febril, que dura em torno de 7 dias, depois a fase pode evoluir para uma fase crítica, onde você tem sinais de alarme, que são eles, dor abdominal, vômitos persistentes, o paciente chega vomitando muito, inclusive pode perder via oral. Acúmulo de líquido nos tecidos, ascite, derrame pleural, pela patogênese que eu acabei de falar. Hipotensão pelo mesmo motivo, hepatomegalia, sangramento de mucosa, letargia, irritabilidade e aumento progressivo de hematócrito, que eu também falei agora. Após essa fase crítica, o paciente pode evoluir para reabsorção de líquidos ou para choque. Se evoluir para reabsorção de líquidos, tem melhores. Se evoluir para choque, geralmente choque acontece 24 a 48 horas após os sinais de alarme. Então, o que é um caso suspeito de dengue pelo Ministério da Saúde? Pessoa que viva em área endêmica, ou que tenha viajado para área endêmica, que apresente febre, lembrando que agora a gente está em área endêmica, que apresente febre e mais dois dos seguintes: náusea, vômito, exantema, mialgia, artralgia, cefaleia, dor retroorbital, petequias, prova do laço positiva, que eu vou mostrar agora a prova do laço, e leucopenia. Então, aqui uma prova do laço, tá? Eu não sei vocês, mas eu não estava acostumada a fazer. Eu formei faz 19 anos e eu não tive isso na faculdade, porque a gente tinha dengue como uma coisa muito longe de nós. E quando eu fui viver em outro lugar, eu acabei passando por uma epidemia de dengue e eu fiz a prova do laço pela primeira vez, tá? Então, talvez vocês já conheçam, eu não conhecia há 12, 13 anos atrás. Mas a prova do laço, tá? Você vai medir a pressão arterial, vai fazer a média aritmética entre ela, por exemplo, 120 por 80, então a média aritmética de 100, e em adulto você vai garrotear até 100, vai permanecer com o manguito insuflado por 5 minutos, e vai estabelecer um quadrado de 2,5 por 2,5, mais ou menos como nessa foto aqui à direita, em cima, de 2,5 por 2,5. Se tiver mais de 20 petequias dentro do quadrado, ele é positivo, se tiver menos, é negativo. E em criança, o braço fica garroteado 3 minutos e o número de petequias de cutoff são 10, tá? Então, aqui, na figura acima à direita, dá para ver que tem incontáveis petequias, não precisava do quadrado, tá? Aqui, mais abaixo, à esquerda, a gente vê bem característico, tá? Garroteia o braço, tudo que está abaixo fica com incontáveis petequias, isso é comum de acontecer. E abaixo à direita também você vê um paciente mostrando os 2 antebraços. Ele está com exantema, tá? Ele já está com exantema na doença, e num dos braços nada, e no outro braço onde foi realizada a prova do laço, ali na fossa cubital, bem visível, inúmeras petequias. Em relação ao exantema, ele não tem assim uma característica, ele pode ser morbiliforme, escarlatiforme, petequial,
totalmente atípico. A única característica, assim, que é bem relatado, é que ele é menos intenso em face e em mãos. Tirando isso, ele pode ocupar o corpo inteiro e não tem uma característica bem definida. Manifestações hemorrágicas espontâneas é algo que tem que ser procurado também no exame físico. Ali a gente tem, né, um grande hematoma de fossa cubital, petequias em pálato, às vezes a gente esquece, acaba fazendo prova do laço e tal, mas tem petequias espontâneas em pálato. Aqui também à direita, uma prova do laço cheia de petequia embaixo, hemorragia subconjuntival, e aqui já é um paciente grave com sangramento pelo tubo. Lembrar que se o paciente já tiver sangramento espontâneo, você não precisa fazer a prova do laço, tá? Porque você vai provocar um grande hematoma no braço do paciente, tá? Em relação aos parâmetros laboratoriais que ajudam bastante, tá? Hemograma. Eu acho que é um exame, um dos mais importantes já, né, de entrada. O que a gente procura no hemograma e o que a gente vai encontrar no paciente com dengue? A gente procura, geralmente, o quadro viral, né, pode ter leucopenia, pode ter linfocitose, mas o que a gente procura mesmo é olhar o hematócrito. Se o paciente tiver hemo concentrado, o que é isso? Aumento de hematócrito 10% acima do valor basal do hemograma anterior do paciente, se ele tiver um. Se ele não tiver, a gente considera crianças com hematócrito acima de 42, mulheres acima de 44 e homens acima de 50. O hematócrito alto, quanto mais alto, mais chama atenção. E plaquetopenia abaixo de 100 mil. Os exames de imagem, caso você possa lançar mão, o raio-x de tórax e ultrassom, o que você procura é extravasamento de líquidos, derrame pleural, ascite. Então, aqui só para lembrar, tá, das fases, esse gráfico que eu acho bem interessante. Então, aqui do primeiro ao 9º dia. Então, você tem ali já, logo um dia depois, uma febre alta, uma febre que pode chegar a 40 graus, que pode causar desidratação. Nessa fase dos primeiros 3 dias, você tem você ainda não tem aumento do hematócrito e as plaquetas ainda estão altas. O que você tem alto é a viremia. Do 3º ao 6º dia, você tem defervescência da febre, mas você tem piora, né? Você pode ter piora e entrar na fase crítica com dano de órgãos. E aí você tem, então, aumento de hematócrito, geralmente a partir do 3º dia de febre, e diminuição de plaquetas, tá? Por isso que você avaliar o paciente no primeiro dia, ele tem que ter retorno. Você não pode... Tem que pedir para o paciente retornar, porque você não está ainda na fase crítica da doença. E os 3 primeiros dias, então, na fase febril, você tem uma alta viremia, e por isso que você vai lançar mão de alguns exames, e a partir do 7º dia, então, você tem diminuição de viremia e aumento de anticorpos, e por isso que você vai lançar mão de outros exames para o diagnóstico. Em relação ao diagnóstico etiológico, do 1º ao 3º dia, bem útil de usar o pronto-socorro é o NS1-AG. Ele é um teste de antígeno, sai rapidamente, o resultado é super rápido, você tem resultado ali em poucas horas e já consegue te dar o diagnóstico, tá? Tem alta sensibilidade, alta especificidade, um exame muito bom e que colocou a epidemia de dengue num outro patamar, assim, de cuidado. Além disso, você tem o exame de PCR até o 7º dia de doença. E tem o exame de sorologia, que não adianta pedir também nos primeiros dias, você precisa esperar ter aumento de anticorpos, geralmente a partir do 6º dia de doença você já tem. Aqui eu botei só, porque quando você vai fazer exame de PCR, tem a vantagem de você conseguir detectar qual sorotipo de dengue tem. Então, para a vigilância epidemiológica é muito útil, né? Então, você tem aqui os primers e as sequências genéticas utilizadas para fazer diagnóstico por PCR pelo sorotipo 1 da dengue. Essas sequências, elas são embasadas e elas são definidas pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde, pelos órgãos competentes. Para cada sorotipo de dengue, você tem um tipo de testagem de sequência de nucleotídeo. E uma coisa que eu acho que não dá, a gente falou um pouquinho da anamnese, do quadro clínico, do exame físico, dos exames complementares, e uma coisa que eu acho que eu não posso deixar de falar é a notificação. É uma doença de notificação compulsória. A ficha de notificação se encontra na internet, se digitar no Google, vai achar Sinã Dengue, e está lá a ficha de notificação. Então,
pode e deve ser notificado pelo médico, faz parte da consulta médica, mas também em épocas de pandemia, onde você tem um grande número de pacientes, fila de espera em pronto-socorro, você pode delegar a notificação para a enfermeira, e isso vai ser um acordo aí no local de atendimento, mas é de notificação compulsória. E por que é tão importante? É importante para estabelecer, a partir das notificações, ações de vigilância ambiental. Então, por exemplo, o mosquito ele tem a capacidade de voar em torno de 150 metros. Ele é peridomiciliar, ele fica ali, na volta do domicílio, por isso ele é peridomiciliar. Então, ele tem a capacidade de voar muito pouco. Então, o que a vigilância ambiental vai fazer? Tem um caso notificado, eles vão lá, tanto no local de moradia, quanto no local do trabalho, do caso suspeito, estabelece um raio de 300 metros de trabalho. Dentro desse raio, eles vão fazer as ações de vigilância ambiental e de educação da população. Então, é bastante importante essa notificação para desencadear essas ações. Em relação ao diagnóstico diferencial, tá? Todas as outras arboviroses entram como diagnóstico diferencial. Aqui a gente não tem muito, mas, enfim, quando ela se apresenta como uma doença febril exantemática, o principal diagnóstico diferencial é chikungunya, que a gente já tem aqui no sul, chikungunya, oropouche, maiaro. São as 3 arboviroses que causam mais exantema, além da dengue. Quando ela não se apresenta com quadro exantemático, entram todas as outras arboviroses, inclusive febre amarela. Aí tem que olhar a endemicidade do lugar. Em relação à COVID, principalmente agora, nesse momento, também é um diagnóstico diferencial, as duas se apresentam com quadro febril, que pode tentar ajudar, é que dengue não faz quadro respiratório, tá? Então, os sintomas respiratórios podem ajudar a diferenciar, mas para muitos casos não vai ser simples. Leptospirose também é algo endêmico aqui no sul e que também pode se apresentar como uma febre hemorrágica febril. Tá? Então, lembrar aí do diagnóstico de leptospirose, que além da febre e de hemorragias espontâneas, você pode ter a fase ictérica, você tem enfim, você tem outros comemorativos que você vai ter que levar em consideração, mas são os principais diagnósticos diferenciais. Então, vamos lá. Esse é o organograma, tá? Do Ministério da Saúde, está bem parecido também com o que o município de Pelotas pensou, tá? Você vai classificar a dengue em grupos, é bem didático para o atendimento. A ideia é essa mesmo, tornar o mais didático possível para o atendimento. Então, você tem um caso suspeito de dengue. Você tem algum sinal de alarme, algum sinal de gravidade? Não, não tem. E aí é importante a prova do laço ou sangramento espontâneo. Não tenho, mas eu tenho prova do laço. Eu tenho e não tenho prova do laço positiva, tá? Então, eu acho que é um caso suspeito de dengue, mas na minha avaliação não tem nenhum sangramento espontâneo, na minha avaliação não tem prova do laço positivo. É um dengue grau A, tá? Sem nenhum sinal de alarme, esse caso pode ser acompanhado ambulatorialmente. O grupo B difere, tá? Eu tenho a prova do laço positivo, não tenho sangramento espontâneo, mas tenho prova do laço positivo. Então, quando eu provoco, porque a prova do laço é isso, você provoca o sangramento, né? Você aperta para provocar a permeabilidade vascular e aí você encontra a petequia, que significa que ela está ali. Você provocou, mas ela já estava ali. Então, se o paciente for do grupo B, ele também ainda pode ser atendido ambulatorialmente, mas vai ficar em observação para ter a primeira hidratação oral provida ali dentro do sistema de saúde. Isso é uma coisa bem importante, tá? Para a organização de serviços de saúde. Assim, você tem que ter líquido para as pessoas. Parece uma coisa boba, mas não é. A gente sabe que oferecer líquido para as pessoas nas filas do atendimento de dengue, nas epidemias do Rio de Janeiro, diminuiu a mortalidade. Lembrar que não é tão fácil oferecer líquido, visto que os bebedouros de todas as instituições de saúde estão fechados por advento do Covid, tá? Então, as instituições de saúde vão ter que se organizar e, realmente, o paciente está esperando com suspeita de dengue, ele não vai ficar esperando a seco, tá? Ele tem que ser hidratado, mesmo que oralmente, seja com soro de reidratação oral, seja com água, enfim, mas ele precisa receber líquido dentro do serviço de saúde.
Em relação ao grupo C, contém sinais de alarme ou gravidade. São sinais de alarme, então, já falei, dor abdominal, dificuldade de via oral, extravasamento de líquidos, hipotensão, hipomegalia, sangramento espontâneo. Esses pacientes, eles vão ficar em leito de internação até a estabilização do quadro. Eles têm indicação de internar, tá? E o grupo D, já uma dengue grave, evoluindo para choque, então esse paciente já interna, vai direto para emergência e já interna em leito de UTI. Ainda bem que é um número muito pequeno a porcentagem desses casos, e infelizmente eu já tive o desprazer, né, de ver um paciente jovem de 20 anos chegando ao pronto-socorro com uma dengue hemorrágica. É bastante angustiante e difícil de manejar, então espero que a gente não veja isso. E a Pelotas também está se organizando para os locais de atendimento de dengue, organizando a rede SUS, né? Então, assim, a rede SUS, a princípio, os pacientes do grupo A serão atendidos em unidade básica de saúde e, se necessário, serão encaminhados a uma UBS sentinela para dengue e, se evoluírem para outro grau, para UPA ou UPS. Os pacientes do grupo B, eles já vão ser atendidos na UPA, porque já existe aí a chance de eles terem náusea, vômitos, perderem via oral e precisarem da primeira hidratação endovenosa. Então, esses pacientes de grupo B, se forem unidade básica de saúde, vão ser transferidos para a UPA. Os pacientes de grupo C e D são pacientes que vão ser imediatamente, então, atendidos no PS ou rapidamente encaminhados para o pronto-socorro e depois disso, então, para leitos da rede municipal. Tá, eu só queria chamar a atenção aqui, a gente não tem tratamento específico para dengue, não tem nada, a não ser hidratação e tentar repor o que a gente perde com a permeabilidade vascular. Só quero que vocês prestem atenção, assim, e tentem pegar alguma coisa que eu queria passar. É que a hidratação, ela é muito volumosa, muito volumosa. Não adianta deixar, internei o paciente, vou deixar hidratar, hidratando, tá com 500 ml de 8 em 8 horas. Não é isso, tá? Não é isso. Então, tratamento ambulatorial de grupo A, hidratação oral, 60 a 80 ml quilo dia, 1/3 de solução salina. Então, por exemplo, eu botei um exemplo aqui para frisar bem. Um paciente de 70 quilos, eu vou ter que dar 5.000, tem que dar 5 litros de líquido no primeiro dia, sendo que 1.600 ml de solução salina, soro de reidratação oral, por exemplo, ou aqueles soros de reidratação oral de farmácia, né, que não são os produzidos de farmácia, e mais 3.200 ml de outros líquidos já no primeiro dia de hidratação, tá? Sendo que o primeiro nas primeiras horas. Então, é muito importante entender que a hidratação da dengue, ela é volumosa, ela é muito volumosa. Aqui, o grupo A é o único grupo que você não precisa abrir mão de exame no primeiro momento. Essa é a carteirinha de acompanhamento de dengue, ela é nacional, então todos os lugares que vocês forem no Brasil vai ser a mesma carteirinha de acompanhamento de sintomas. Então, aqui a gente tem local para colocar se teve prova do laço positivo, negativo, as orientações em relação à hidratação e as reavaliações. Se você tem um paciente do grupo A hoje, no primeiro dia de febre, no segundo dia de febre, ele pode não ser um paciente do grupo A no 5º dia. Esse paciente tem que ser reavaliado. Isso é muito importante, ser reavaliado em 48 horas. Se tem um paciente de grupo B, ele vai ser reavaliado em menor tempo, e grupo C e D vai internar. Então, em relação ao tratamento de grupo B, só para vocês terem ideia, esse paciente ele já vai colher exames, você já vai avaliar hematócrito, e pode começar com hidratação oral, se não tiver hidratação oral, vai começar com hidratação EV, às vezes as náuseas são proibitivas, tá, de hidratação via oral. Então, por exemplo, para paciente desse grupo, um paciente de 70 quilos, você vai dar 1.800 ml de soro de reidratação oral em 4 horas e mais 3.800 ml em 24 horas de outros líquidos, avaliação clínica diária, até 48 horas após queda da febre. E grupo C, né? O grupo C, que é o paciente que vai internar, ou tem sangramento espontâneo, tem extravasamento de líquido, assim, de derrame pleural, plaquetas muito baixas. O paciente tem indicação de internação, ele vai ter hematócrito avaliada a cada 4 horas. Hematócrito de 4 em 4 horas e contagem de plaquetas de 12 em 12 horas.
E como que vai ser a hidratação desse paciente? Então, de novo, nosso paciente de 70 quilos. Então, olha o volume da hidratação. Ele vai receber 3 litros em 2 horas. Ele vai receber 3 litros de líquido em 2 horas, soro fisiológico ou ringer lactato. Se tiver resposta inadequada, pode fazer até 3 fases de expansão. Então, vejam, como é que a gente salva vidas em dengue? Fez 3 litros, não respondeu, colheu hematócrito, está hemoconcentrado de novo, daqui a 2 horas é mais 3 litros. Não respondeu, hematócrito continua hemoconcentrado, é mais 3 litros. Então, é uma hidratação muito vigorosa, tá? Então, a primeira fase é 25 ml em quilo em 6 horas, se melhora, depois você tem a fase de manutenção, avaliação contínua e internação hospitalar. Não precisa decorar isso, eu imagino que se a gente tiver realmente uma epidemia de dengue, isso vai estar colado na parede de qualquer pronto-socorro. E o grupo D? O grupo D é atendimento na emergência, leite de UTI, um paciente que chega em choque, taquicárdico, extremidades frias, pulso fraco, enchimento capilar lento, pressão arterial convergente, taquipneico, oligúrico, enfim. A hidratação daquele mesmo paciente de 70 quilos, que era 2.800 ml em 2 horas, agora em 20 minutos, tá? Então, você vai ter que colocar de soro para um paciente 3 litros em 20 minutos. Então, o paciente chega em choque, é levado imediatamente para a sala de emergência, ele pode estar hipotérmico, se estiver hipotérmico, soro aquecido a bocates a 1.000 em todos os membros que conseguir e infundir rapidamente 3 litros, tá? Se necessário, você pode repetir essa fase de expansão, reavaliação a cada 15, 30 minutos, hematócrito a cada 2 horas. Você pode repetir a fase de expansão até 3 vezes. Além de tratamento com hidratação, que é o tratamento que a gente tem tratamento sintomático, com antitérmico, analgésico, antiemético, antistamínico e só, né? A gente não tem tratamento específico antiviral. Evitar esse AINES, tá? Ou qualquer outra coisa que possa piorar o sangramento, que já não é fácil de controlar. E vocês vão ver, que, pelo menos foi a minha experiência, que ao longo do atendimento dos ambulatórios, pronto-socorro, dos pacientes com dengue, muitas dúvidas surgem, muitas dúvidas, porque os pacientes, eles não têm só dengue, né? Eles têm dengue e eles têm todas as outras coisas que eles já tinham. Então, acontece, por exemplo, de chegar um paciente que está infartado, usando clopidogrel e que está com dengue. E aí, o que faz? Tira o AS, não tira. Tira o clopidogrel, não tira. Então, a gente tem todas essas situações muito bem documentadas, tá? No manual do Ministério da Saúde, mas clopidogrel, por exemplo, se tiver com 30 dias de infarto, dentro dos 30 dias de infarto, você só tira se tiver plaquetas menor do que 50.000. Então, essas dúvidas, elas vão surgindo no dia a dia, durante uma epidemia de dengue, e a gente vai tentando sanar elas também. Em relação às arboviroses, tá? Falando sobre a prevenção individual, evitar picada de mosquito, é o que a gente pode fazer. E aí, abrir mão dos repelentes, tá? Os repelentes que a gente tem no Brasil, licenciados para evitar picada, são os repelentes à base de DET e à base de caridina, tá? Não é propaganda, tá? Estou ganhando nada, mas os à base de caridina são os exposes, e a base de DET tem que ter a concentração necessária para repelir inseto, tá? Então, isso é bem complicado, tem alguns repelentes à base de DET que não tem essa concentração, mas eu indico para os meus pacientes, geralmente, usarem o expose, tá? O amarelinho é para criança e o preto é para adulto. Usar roupas fechadas, calças, camisas de manga comprida, sapatos fechados, uso de mosquiteiro também é interessante, janelas com telas e ar-condicionado. Vai falar em ar-condicionado aqui. A epidemia de dengue, ela surge também por fatores de diferenciação climática. Então, o clima, ele é democrático, né? Aumenta a temperatura para todo mundo. Mas a resposta e como você se movimenta nesse contexto, ele é diferente. Então, já tem trabalho mostrando que pessoas com ar-condicionado em casa se infectam menos. Não é tão democrático assim, tá? E em relação ao controle de vetor, é um controle melhor, tá? Você tem larvicidas e inseticidas. Inseticidas, o fumacê, não é efetivo, talvez seja efetivo para a gente lembrar que está passando por uma epidemia, mas ele não é realmente efetivo. Os larvicidas mais efetivos, tá? Então, deixa eu ver se tem outro slide aqui.
Aqui, ó, que são os inseticidas biológicos, tá? Para controle de vetor. Então, são inseticidas que você coloca nos locais de contaminação que tem água contaminada e eles vão agir na larva. Esses inseticidas biológicos, eles são mais eficazes do que os inseticidas para o mosquito, propriamente dito. Agir sobre a larva é mais eficaz. E aí, as ações de vigilância ambiental, que eu já falei, a maioria delas aqui ao longo da apresentação, e as vacinas, tá? A gente tem uma única vacina licenciada para dengue no momento. Se vocês forem numa clínica de vacinação privada aqui, vocês vão encontrar que é a Dengvaxia, da Sanofi. Ele é uma vacina recombinante atenuada, ele é um vírus vacinal, ele é quimérico, com a vacina, com o vírus da febre amarela e os 4 sorotipos da dengue. Tem uma proteção um pouquinho menor para a dengue do sorotipo 2 do que para os outros. Mas qual que é o senão dessa vacina, assim? É que no trabalho de fase 4 dessa vacina, até acho que eu tenho aqui, o trabalho de fase 4 dessa vacina, ele ainda está aqui no Clinical Trials, é esse aqui, esse trabalho da Sanofi Pasteur, ele está completo, tá? Ele acabou de terminar a fase 4, que é o acompanhamento de 8 anos, mas depois antes de ser licenciada, na verdade, quando estava fazendo a fase de eficácia, no 3º ano de acompanhamento, foi visto que o grupo vacinado que já tinha tido dengue previamente fez um aumento de risco, principalmente para crianças entre 3 a 9 anos. Então, é como se a vacina funcionasse como uma segunda exposição, como aquela teoria de Halsted, por exemplo. Se você nunca teve dengue, é melhor não se vacinar. Se você pegar, você vai pegar pela primeira vez. Se você já teve dengue, o seu desfecho com a vacina ele é melhor, tá? Então, fica aí, tá? Essa vacina, por isso, ela ainda não é recomendada para programas nacionais de imunização e não é usada em nenhum lugar do mundo. Então, ela é recomendada para crianças a partir de 9 anos em áreas endêmicas e com sorologia prévia. Se a sorologia de baseline for positiva, então você pode fazer a vacina. Então, por isso que não está disponível ainda nos programas nacionais de imunização. Mas a gente tem perspectivas futuras, tá? Além dos inseticidas biológicos para controle do vetor, a gente tem algumas outras iniciativas que vão aí para controlar vetor. Um deles é o Wolbachia, tá? O método Wolbachia, que é quando você infecta o mosquito com a bactéria Wolbachia. Lembrar que grande parte dos artrópodes, em torno de 50% deles, já são contaminados com essa bactéria, o Aedes não é. E a gente sabe que mosquitos contaminados com essa bactéria têm menor capacidade de transmitir dengue e de se infectar por dengue. Então, é um método, tá? E agora, mais recentemente, vocês devem ter visto que é a liberação de Aedes estéreis no ambiente, no ecossistema. Esses Aedes estéreis vão competir pelas fêmeas, e as fêmeas, então, que se relacionarem é terrível, né? Que se relacionarem com os Aedes vão colocar ovos que não vão vingar, tá? São mosquitos que não têm capacidade de larvas viáveis. É uma outra estratégia. As duas estratégias são de conhecimento e de liberação da CONEP, muitas críticas em relação a elas, porque você afeta o ecossistema, você age sobre o ecossistema de uma maneira que você não consegue controlá-lo depois. Você não sabe o que vai acontecer no momento que você age sobre um ecossistema e você não tem controle sobre isso. Por isso, tanta crítica, mas são duas estratégias e estão de acordo com o Comitê Nacional de Ética. E o desenvolvimento de novas vacinas. Existem novas vacinas sendo desenvolvidas, muitas, tá? Tanto com o vírus replicante, quanto com o vírus atenuado. São muitas estratégias vacinais que estão aí no Clinical Trials Gov, eu botei só algumas aqui, mas tem várias fases, algumas sendo desenvolvidas no Brasil. E aqui, a gente está também inserido nisso, tá? E a gente vai começar no Centro de Pesquisa Clínica da UFPEL
com um estudo de fase 2 de uma vacina para dengue da MSD. Tá? É uma vacina de vírus atenuado, geneticamente modificado. Ele não é atenuado por passagem de cultura viral, mas por ser geneticamente modificado, tá? Ele é um OGM, organismo geneticamente modificado. E a gente vai fazer esse trabalho de fase 2 aqui também, onde a gente vai estar pedindo apoio da MP para recrutar voluntários, tá? Não tem placebo, tem a comparação, é a vacina do Butantan de vírus vivo, que já está em fase 3, e com promessa de conclusão do estudo em 2023 e liberação da Anvisa em 2024. Essa vacina do Butantan é uma vacina de vírus vivo. Então, atenuado por cultura viral. Então, a gente tem aí algumas estratégias também chegando, a gente só precisa tentar frear um pouco o número de casos de dengue até a chegada de estratégias mais eficazes na prevenção. Então, era isso que eu tinha planejado falar para vocês hoje, eu estou à disposição. Obrigada. Denise, muito obrigada. Vou pedir para todos voltarem para os seus assentos originais. Vamos lá. Eu, antes de mais nada, quero agradecer a todos os membros do Comitê de Enfrentamento à Covid pela divulgação do nosso evento e dizer também que esse evento fica gravado no nosso site mpdigital.org. É isso, Luísa? mpdigital.org. Fica lá aberto, então vai ficar sempre disponível ali na área aberta para quem quiser acessar. A população em geral, quem quiser acessar essa aula, ela estará ali aberta. A outra coisa que eu quero avisar é que nós podemos também divulgar e propagar as notificações que são encontradas facilmente nos sites, mas para facilitar por via de transmissão e por e-mail nós também enviaremos aos sócios. Quero aproveitar e agradecer as perguntas e dizer que a Bruna Machado pergunta, Denise, sobre o diagnóstico confirmatório, tipo o PCR. Pode ser. Então, obrigada pela pergunta, Bruna. O PCR é confirmatório, tá? Então, você tem como confirmar... O NS1, ele é altamente específico, tá? Então, ele também... Tu não precisa, se tu fizer o NS1, tu não precisaria fazer o PCR. Mas se tu não tiver o NS1 disponível, que é um resultado muito mais rápido, né? Você pode fazer o PCR até o 5º dia. Isso. E o sorológico também é confirmatório, tá? Só que assim, o sorológico você só tem depois que o caso passou, porque a partir do 7º dia que você vai fazer o sorológico, então o diagnóstico acaba sendo retrospectivo. Se você tiver condições de fazer o NS1-AG ou o PCR, eles são muito mais úteis, principalmente o NS1-AG pela rapidez com que o diagnóstico é feito, que é algumas horas. Denise, tem mais uma questão da Nara. Depois de quanto tempo de picar um infectado, a fêmea do Aedes começa a transmitir? Quanto tempo para chegar à saliva dessa mosquita? Eu tinha colocado essa informação no slide, eu acabei tirando, que é muita informação, né? Mas 7 dias, em torno de 7 dias ela começa a transmitir e transmite pela vida inteira, que é de 4 a 8 semanas a vida da fêmea. Tem uma outra pergunta da Bruna. A Bruna, professora Denise. Bom, Denise, vou te passar que tu está conseguindo ler ali. Tu pode pedir os exames de acordo com a complicação, né? Você pode pedir TGO, TGP, elas podem estar alteradas no quadro de dengue pelo extravasamento de líquor, pelo edema em fígado e tal. Então, você pode ter alteração de TGO, TGP, você pode ter alteração de albumina, porque também extravasa líquido, perde albumina, então você pode ter diminuição de albumina, aumento de TGO e TGP, você pode ter alteração renal, porque você perde para o espaço o líquido para o outro espaço, e você pode ter também perda de função renal.
Enfim, aí vai dependendo das complicações que forem se apresentando. E do doutor Vitor Coelho, ele perguntou mais uma vez ali a respeito do tempo de vida da mosquita, que a doutora Denise falou de... É de 4 a 8 semanas. Perfeito. Tem mais uma pergunta da Tatiane. Quantas vezes uma pessoa pode se contaminar com dengue? Em algum momento, há alguma imunidade efetiva? No máximo 4. No máximo 4 vezes. 4 sorotipos. Cada um de um sorotipo. Perfeito. Alguém mais tem alguma outra questão? Podem ir colocando ali no bate-papo do Zoom, que a gente vai lendo aqui em tempo real. Mas vou passar aqui para a doutora... No Insta tem alguma pergunta? Não, no Insta não tem nenhuma pergunta. Aproveitando, né, as perguntas, de novo a notificação, Denise. Quando é necessária a notificação, por exemplo? O paciente tem sintomas, o sinal da prova do laço, ele já é motivo para ser notificado? Antes disso. Na verdade, se tem um paciente com febre na minha frente, eu suspeito que é dengue, eu notifico. Notifico caso suspeito, tá? E assim, não existe a preocupação assim, eu vou notificar e depois eu vou encaminhar para a UPA e vai notificar de novo. Aí eu, então, já estou encaminhando para o PS, vai ficar 2 notificações, aí todo mundo acha que notificou e ninguém notifica. Então, assim, é melhor notificar 2 vezes, que no cruzamento dos dados acaba sendo excluída, tá? Então, tem que notificar. Febre, você achou que é dengue, você pensou em dengue, notifica. Isso é muito importante porque no consultório, principalmente no consultório privado, né, isso acontece. Eu acho que é dengue, tá, ok, volta daqui a 2, 3 dias, a gente vai revisar, ele não volta, passou, melhorou e ficou por isso mesmo, e a mosquita está lá contaminada na casa dele. Então, isso realmente é bem interessante, quer dizer, houve uma suspeita de diagnóstico, a notificação deve ser notificação feita. De caso suspeito, não é caso confirmado, é caso suspeito. Se for confirmado, você também vai notificar, tá? Mas você não precisa confirmar. E para onde encaminhar esse paciente com caso suspeito, tanto na rede privada quanto na rede pública? O caso suspeito da rede privada pode ser atendido em consultório particular, se você notificar e pedir para voltar em 3 dias, tá? Você pode fazer todo o atendimento, sem problema nenhum. Se for um PA privado também, pode ser feito todo o atendimento lá, só vai notificação para vigilância, então isso não difere. O fluxo bem definido é para a rede pública, né? Que a rede pública vai se organizar de uma maneira que dê conta de atender tudo que é necessário e mais uma epidemia de dengue. E é nesse sentido que a rede pública se organizou, então, para tratar os casos mais leves, unidade básica de saúde, UPA, e os casos mais graves, então, PS, e aí vai internar conforme regulação municipal. Perfeito. Isso, eu acho que isso encerra as minhas questões e a do público, né? Mais uma coisa, Denise, assim, que eu acho que vale a pena para deixar bem claro. Existe vacina da dengue, mas não existe no sistema público, só no privado, vou ter que pagar. Ok. Porém, essa pessoa que quiser fazer a vacina, ela precisa antes ter tido contato com o mosquito da dengue. Com o mosquito não, com o vírus. Precisa ter tido dengue, tá? Mesmo que seja assintomática. Então, se a pessoa já teve dengue, isso acontece. Eu estava numa reunião esses dias, semana passada, e no final veio um funcionário do Secretaria Municipal de Saúde dizer que morava em Rondônia, que se mudou para Pelotas faz pouco tempo e que ele teve dengue documentada. Esse paciente se beneficiaria da vacina caso ele queira fazer e possa, enfim, porque só tem na rede privada. Mas é uma minoria de pacientes que se beneficiam. A minha dúvida é exatamente em relação à vacina, né, por causa dessa característica, mas eu sei que são raros, mas existem casos que podem ser assintomáticos. E, então, se uma pessoa, eu acho que eu não tenho, mas de repente eu viajava muito, porque agora está tudo endêmico, né, mas antes eu tinha ido para uma zona de risco. Tem como fazer essa obrigatoriedade, tem fazer o teste para ter certeza que não teve, é melhor fazer, é melhor fazer o teste, fazer a sorologia, se você tiver anticorpo, então você faz a vacina.
É melhor, mas não é obrigatório. Se você for se vacinar ali na clínica de vacinação particular, não vão te pedir o teste, tá? Mas é o ideal, porque se você fizer a vacina e depois se contaminar com dengue, você pode ter uma dengue mais grave, você pode aumentar o risco de hospitalização, principalmente para criança, tanto que a vacina está disponível a partir de 9 anos, porque em criança aumentou muito o risco. Depois você vai revisar o artigo original, aumentou de 1,5 o risco de hospitalização para 3,8, uma coisa assim. Não lembro o intervalo de confiança agora de cabeça, mas aumentou realmente, foi significativo, tá? Então... E outra dúvida em relação à vacina, porque a vacina, ela te dá proteção dos 4 sorotipos. Os 4 sorotipos, mas não são todos iguais, tá? Então, a eficácia é medida para cada sorotipo, tá? O sorotipo menos eficaz, quando você vai ler o artigo original, é para dengue 2. E o que a gente tem circulando hoje? Eu tirei esse slide também. O que a gente tem circulando hoje estava muito grande. O que a gente tem circulando hoje é dengue, aqui no sul é dengue 1. Tá? Já tem dengue 2, bastante dengue 2 circulando e tal, mas aqui no sul, pelo menos que a gente chega até a vigilância, né, que a gente tem acesso a dengue 1. Tá, e no caso da questão de obrigatoriedade, né, indicado que já tenha tido dengue, você vai ter tido um dos 4. E aí isso já te dá possibilidade de fazer a vacina? Já te dá a possibilidade de fazer a vacina. Porque para os outros 3 você não teve contato. Vai ser a primeira vez. Ok. Só que quando você vai ler, se você acredita na teoria de Houston, o que a gente sabe é que a primeira faria o caso leve, a segunda um caso mais grave, a terceira e a quarta poderiam até ser sintomáticos, tá? Mas também não se sabe se essa teoria é controversa. Mas essa coisa da vacina, ela parece que trouxe força para isso, né? Mas, enfim, você teria que ter a sorologia de base positiva. E aí entra o valor do PCR, né? Porque quando você faz PCR, você, além de saber, que foi a pergunta anterior, se você teve dengue, você sabe qual dengue você teve. Isso te dá uma maior clareza, né? É que numa epidemia pedir PCR para todo mundo, além de ser o custo é proibitivo, assim, não tem como fazer complicado. Denise, então, assim, resumidamente, nós estamos realmente numa zona endêmica, mas não estamos em pandemia ou epidemia de dengue, pandemia não, epidemia. Assim, ó, como é que a gente, assim, ó, o Rio Grande do Sul está numa epidemia, Porto Alegre está vivendo uma epidemia e em torno de Porto Alegre está vivendo uma epidemia. Pelotas, tá? Eu acho que o que a gente vê com essa meia dúzia de casos é a ponta do iceberg. Eu acho que tem muita febre por aí passando por Covid ou por outra coisa. Eu tenho certeza que alguém já atendeu a algum caso que seja suspeito. Mas o que leva... A dengue é dividida em graus de atenção, 1, 2 e 3. Então, a gente está ainda no grau de atenção 1, que é quando você tem a presença do vetor, mas você não tem grande circulação. O que caracteriza a fase passar para a próxima fase, que é a fase de alerta dengue, que vai surgir a epidemia? É quando, além das condições ambientais e do vetor, você também tem 2 casos autóctones, que isso caracteriza a transmissão sustentada, 2 casos autóctones. Eu tenho ali 2 casos indeterminados. Então, eu acho que a gente está na fase de alerta, mas certeza não tenho. E eu acho que vai explodir. Eu não sei se vai explodir esse ano, se não for esse ano, vai ser ano que vem, mas eu acho que a gente vai ter uma epidemia de dengue. É uma coisa que começa a ser trabalhada, a gente está começando a trabalhar isso na rede pública e privada, eu acho que isso já é um começo, o alerta tem que ser dado, né? Eu quero te agradecer enormemente e pedir para a doutora Maria Cristina tecer as considerações finais. Obrigada. Denise, foi assim muito esclarecedor. Acho que você tentou abordar todos os aspectos, né? Não querendo dizer que ser alarmista, mas acho uma coisa que realmente nos alarma, né? Nós mal estamos saindo de uma pandemia e uma
epidemia que nós nos tínhamos em segurança, né, por causa do Sul, né, só para quem viajava para outros lugares, e você está trazendo para nós uma realidade que, como você mesmo disse, muitas das condutas simples a gente não tem noção, né, porque não era nosso dia a dia. Se for falar para o pessoal do Rio, o pessoal lá de cima, o pessoal já tem um treinamento, já está, convive com isso há muito mais tempo. Então, eu acho que foi muito importante. Eu gostei muito, né? Aprendi muito, tentei me entender um pouco mais por causa disso, né? Não era uma coisa que fazia parte do nosso dia a dia, não era uma coisa que você se preocupava só quando você viajava para algum outro lugar, que você voltava e podia pensar nessa possibilidade, né? Infelizmente, isso agora vai fazer parte da nossa realidade, e acho que é nosso papel, então, como associação médica, informar os profissionais para como você poder reconhecer facilmente e tomar as condutas necessárias, né, que podem mudar todo o curso da doença para o paciente que está na sua frente, se não for identificado de uma maneira precoce. Então, eu acho que a Associação Médica de Pelotas te agradece muito. Talvez a gente faça outros convites mais para frente, né, para reforçar alguma coisa assim, e o que precisar do nosso apoio para divulgação, em termos gerais, né, não só para a população, mas para os profissionais, pode contar conosco. A palavra é sua. Obrigada pelo convite, fico feliz de estar aqui. Quando me chamam, nunca é por um motivo bom, mas está bem. Acho que... mas acho que disseminar informação é sempre importante. E eu queria falar sobre o projeto, né? Então, a gente vai começar um protocolo. A princípio, a data de início era 26 de maio, talvez atrase um pouquinho, mas é isso, assim, é um protocolo de fase 2, de uma vacina de 2 vacinas em desenvolvimento, na verdade, uma fase 2 e o placebo. Já não é placebo, né? Um placebo ativo com a vacina de outro patrocinador. Então, são 90 voluntários que a gente precisa recrutar. Acho que é uma oportunidade, mais uma oportunidade de ajudar a ciência e de receber a vacina, assim, lembrando que não é placebo, né? A gente não tem nenhum braço com placebo nesse estudo. É isso. A gente vai divulgar, assim que se aproximar, a gente vai entregar material de divulgação e o trabalho vai ser desenvolvido no B3, no prédio da Universidade Federal de Pelotas, Centro de Pesquisa Clínica, no mesmo local onde foi desenvolvido o trabalho da Coronavac e o trabalho da vacina da gripe tetravalente. Depois a gente vai também liberar quais são os critérios de inclusão e tal, pelo menos os mais gerais, assim, para já ir um pouco mais direcionado. Obrigada, viu? Estamos aguardando, então, os próximos capítulos para poder fazer essa promoção, eu acho que é sempre importante. Obrigada a todos, obrigada pela participação de todos e até a próxima.